Bom, turminha, hoje vamos ver multiplicação e divisão de frações, tá? Vocês têm um vídeo antes desse para assistir, onde eu resolvo com vocês algumas letrinhas da página 6, tá? Para vocês relembrarem soma e subtração de frações, certo? A multiplicação é bem mais simples, tá, pessoal? Olha aqui, eu tenho duas frações e quero multiplicá-las, tá? É só eu multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, ó. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20, tá? Aqui é multiplicação. Certo, pessoal? Aqui eu tenho 7 vezes 3 meios, tá? Todo número natural tem como denominador 1, tá bom? Certo? Eu já falei para vocês. 7 vezes 3, 21. 1 vezes 2, 2, tá? Então, a multiplicação, ela é bem mais simples, tá bom? Eu quero que vocês façam a atividade 1 e 2 da página 10, tá? Ó, que pede para vocês multiplicarem, tá? O número natural pela fração, tá? Aqui é 4, tá? 4 vezes 2 décimos. Vocês já sabem que o denominador de um número natural é 1, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vão multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Ó, 4 vezes 2, 8. 1 vezes 10, 10. Tá bom? E aí, pede para simplificar, tá? O que é simplificar? É dividir os seus termos, ou seja, o numerador e o denominador, tá? Por um mesmo número natural. Diferente, é claro, de 0, tá? Então, veja aqui, ó. Aqui eu posso estar dividindo por 2 e embaixo também por 2, ó. 8 é divisível por 2? Dá uma divisão exata? Dá. 10 é divisível por 2? Dá uma divisão exata? Dá. Então, 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. 4 quintos, tá bom? Eu consigo dividir o 4 e o 5 por um mesmo número agora? Obtendo, tá? Uma fração, tá? Uma nova fração. O 4 e o 5, eles têm divisores iguais? Se eu dividir o 4 por 2... Tudo bem, dá 2, né? Dá um número inteiro, né? 2 vezes 2, 4 para 4, nada. Resto 0, dá uma divisão exata. E o 5? Se eu dividir por 2, eu vou obter uma divisão exata? Não, né, gente? Ó. Então, eu não consigo mais dividir o numerador e o denominador por um mesmo número natural, tá bom? Nem por 3, nem por 4, tá? Obtendo aí, né, um número como resultado, um número inteiro, né, e resto 0, tá? Então, cheguei aqui na minha fração irredutível. Eu não consigo mais dividir em cima e embaixo por um mesmo número natural e obter aí, né, um número inteiro e resto 0, tá? Tanto em cima quanto embaixo. Eu não consigo mais. Na letrinha B, tá? Eu tenho 5 vezes 4 dozeavos, né? Então, todo número natural, o denominador é 1, tá bom? 5 vezes 4, 20. 1 vezes 12, 12. Numerador com numerador, ó, multipliquei e multipliquei denominador com denominador, certo? Deu 20 dozeavos. E aqui, o 20 e o 12 tem um divisor comum? Tem, né, ó. 20 é divisível por 2 e 12 é divisível por 2, né? Quanto que dá? Vou colocar aqui embaixo, ó. Vamos começar pelo 2, tá bom? Ó, 20 é divisível por 2 e 12 é divisível por 2. Então, 20 dividido por 2 dá um número inteiro, ela dá 10, resto 0, tá? 12 dividido por 2 dá 6. Ó, dá um número inteiro, resto 0. Se eu fiz essa divisão aqui, tá bom? E agora, eu ainda consigo dividir em cima e embaixo por um mesmo número? Consegue.
10 é divisível por 2, ou seja, dá uma divisão exata. 6 é divisível por 2, dá uma divisão exata também. 10 dividido por 2, 5. 6 dividido por 2, 3. 5 terços, tá? Aqui ele já pegou direto e já dividiu por 4, tá bom? Também poderia, né? Vocês podem estar encontrando, lembram, o MDC entre o numerador e o denominador, que aí já vocês já vão encontrar o divisor, tá? Que aqui no caso, né, deu 4, né? Vocês já iriam encontrar o divisor 4, tá? Para simplificar a fração, tá bom? Lembra na página 60 que eu expliquei para vocês? Tá? Que eu posso encontrar, tá? A fração irredutível calculando o MDC, tá? Entre o numerador e o denominador, tá? Depois, o valor do depois que eu calculei o MDC, se o MDC aqui no caso deu 4, né? Eu uso ele como divisor, tá? Para simplificar a fração, certo? A número 2 é a C, a D, a E, a F, vocês vão conseguir fazer também, porque é o mesmo procedimento. A número 2 também, tá? E a divisão, pessoal? A divisão também é fácil, tá? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Quando eu tenho uma divisão, por exemplo, eu tenho 5... deixa eu pegar aqui um exemplo. Aqui, ó. 4 nonos dividido por 1/5, tá? Então, a divisão de frações, estou na página 13, tá? Grifem aí, por favor. A divisão de frações consiste em multiplicar a primeira fração, ó, aquela aqui, ó, a primeira fração pelo inverso. Grifem aí, circula, inverso da segunda fração. Olha lá, ó, 1/5 virou 5, né? Sobre 1, ó, olha lá. Né? Então, aí eu vou poder fazer o quê? Multiplicar. Numerador com numerador, denominador com denominador. 4 vezes 5, 20. 9 vezes 1, 9. Olha aqui o outro exemplo. 6, é o número natural 6. Eu sei que embaixo o denominador é 1, tá? 6 dividido por 5 meios, tá? Como que eu faço? Olha aqui, é só ler, ó, volta. A divisão de frações consiste em multiplicar a primeira, então, ó, 6, né, sobre 1, vezes, ó, em multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. O inverso, ó, o que é numerador passa a ser denominador, e o que é denominador passa a ser numerador. É só eu inverter. Tá bom? É só eu inverter, ó. 5 meios passa a ser 2/5. E aí, eu tenho o quê, pessoal? Multiplicação. Vocês já sabem como vocês multiplicam frações. Muito simples. Multiplicando numerador com numerador, ó. 6 vezes 2, 12. E denominador com denominador. 1 vezes 5, 5. Terceiro exemplo. 8 terços dividido por 7. O que eu faço? Voltem aqui, ó. A divisão de frações consiste em multiplicar a primeira fração. Então, igual, né? A primeira fração, eu repito ela, ó. Tá vendo? Repite ela pelo inverso da segunda, ó. O número natural sempre tem como denominador 1, não é? Então, aí é só eu inverter, ó. 7 sobre 1 fica 1/7. E olha aqui que eu tenho, uma multiplicação. Aí vocês já sabem como proceder numa multiplicação de frações. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Olha lá, 8 vezes 1, 8. 3 vezes 7, 21. Certo, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, vou fazer o primeiro exemplo aqui com vocês. Calcule as divisões, tá? E simplifique quando possível. 3/5 dividido por 2/7. O que eu faço? Voltem aqui, ó, onde eu pedi para vocês grifarem.
multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Então, vamos lá. Ó, eu multiplico a primeira, tá vendo? Eu passo ela pra cá, ó, tá? Ó, aqui o sinal de multiplicação. Eu multiplico a primeira pelo inverso da segunda. 2/7 vira 7/2, tá? O inverso, tá? Da segunda, ó, 2/7 vira 7/2, tá? E aí, você resolve a multiplicação. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 2, 10, tá? Certo? Alguma dúvida, pessoal, vocês me chamem, tá bom? Eu estava preparando essa aula para amanhã, tá? Mas houve uma mudança aí no cronograma. Então, eu precisei fazer, assim, um pouco mais rápido, tá? Essa aula. Senão não vai dar tempo aí de vocês verem hoje, tá? Mas a multiplicação e a divisão é mais simples, tá? É mais fácil aí até do que a soma, tá? E a subtração, tá? Vocês não precisam aí trabalhar com frações equivalentes, tá? Mas também é simples, vocês viram, né, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês me chamem, combinado? Certinho? Eu vou pedir para vocês fazerem alguns exercícios. Vou pedir para vocês fazerem a número 1 e a número 2 também da página 13 e 14, tá bom? Eu vou escrever direitinho lá no sistema beta. Leem. Eu pedi uma atividade semana passada. Alguns alunos me enviaram páginas diferentes, tá? Leiam, por favor, tá? Se tá escrito tarefa tal ou página tal, tá bom, pessoal? Leiam certinho, com calma, tá? Para vocês fazerem as atividades das páginas corretas, certo? E qualquer dúvida, vocês me chamam, certinho? Aqui eu não simplifiquei, tá? Porque, vejam, 21 e 10, tá? Se vocês encontrarem um MDC, tá? Vocês vão ver que vocês não vão encontrar um número, que divida ao mesmo tempo o 21 e o 10, tá? Então, não existe aí um divisor comum, tá? Entre 21 e 10, tá? Vejam, se eu dividir aqui por 2 e aqui por 2, eu não vou ter aqui, ó, no 21 a divisão exata, tá? Ó, 21 dividido por 2, 2 vezes quanto que dá? 2 dividido por 2 dá 1. 2 vezes 1, 2, para 2, 0, abaixa 1. Eu não vou ter uma divisão exata, tá? Então, eu paro por aqui. Eu não consigo dividir mais em cima e embaixo por um mesmo número, tá? E obter um resultado inteiro, tá? E resultado igual a 0, tá bom? Então, por isso que eu parei por aqui, tá bom? Já veja que nessa letrinha B aqui, ó, quando eu faço essa divisão, o que eu faço, pessoal, quando eu tenho divisão de frações? Ó, eu multiplico a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, ó, eu pego a primeira, copio ela, tá? E multiplico pelo inverso, tá? Pelo inverso da segunda, ó, 2/5 vira 5/2. Ó, aí é muito simples a multiplicação, né, gente? 8 vezes 5, 40, 3 vezes 2, 6. Aqui eu tenho um divisor comum, eu consigo dividir embaixo e em cima por um mesmo número, obtendo aí divisões exatas? Sim, né? O 40 é divisível por 2 e o 6 também é divisível por 2, tá? Eu consigo obter aí um resultado inteiro, tá? E resto 0, ó, 40 dividido por 2, 20. 6 dividido por 2, 3. Certo? Então, aqui eu cheguei numa fração irredutível. Aqui já não consigo mais, tá? Dividir em cima e embaixo por um mesmo número natural, tá bom? E obtendo aí, né, resultados inteiros e resto 0, tá bom? Certinho? Qualquer dúvida, então, vocês me chamam, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus.